O lixo de uns é o tesouro de outros. Eu já havia tentado ler Gachakuta 2 vezes no passado, e em ambas não consegui passar do primeiro volume. Mas agora, numa terceira tentativa, motivada pela votação dos inscritos do canal, me aventurei a mergulhar de novo nessa obra. E a grande questão é, será que finalmente me conquistou? Do que se trata Gachakuta? Gachakuta é publicado desde 2022 na Weekly Shonen Magazine. A obra é escrita e desenhada por Kei Urana, com a colaboração artística de Hideyoshi Ando, que traz influências do grafite e do design urbano para a estética do mangá. Recentemente, o mangá ganhou mais visibilidade ainda com a sua adaptação em anime em 2025. Inicialmente, Kei Urana fez tentativas de ser autora de mangás shoujo, mas a experiência para ela parecia meio estranha e constrangedora. Depois que uma pessoa amiga dela a encaminhou para mangá shonen, a ideia simplesmente deu certo. Caiu como uma luva. O protagonista, Rudo, vivia em um gueto de descendentes de criminosos. Sua rotina é marcada pela marginalização e pela sobrevivência entre o lixo. Até que, de uma forma injusta, ele é acusado de um crime que não cometeu. E como punição, lançado em um abismo temido por todos. Nesse local misterioso, Rudo descobre não apenas a verdade sobre o mundo, mas também o despertar de uma habilidade singular, dar vida a objetos descartados. Essa ideia dialoga diretamente com uma crença popular japonesa, os Tsukumogami, objetos cotidianos que, após anos de uso ou abandono, ganham alma e vida própria. Essa camada cultural dá mais peso ao conceito de Rudo, alguém rejeitado, mas que encontra valor justamente no que foi jogado fora. Por que larguei 2 vezes o mangá? Desde o início, Gachakuta me chamou a atenção pela estética singular de Kei Urana, que constrói um mundo visualmente tenso, pesado e cheio de personalidade. A temática do lixo reforça esse aspecto, criando uma atmosfera suja e opressora que já se evidencia nas primeiras páginas. Enquanto a elite aparece em um cenário limpo e organizado, a transição para áreas dominadas pelo lixo explode em poluição visual, com páginas abarrotadas de detalhes e sujeira. Essa escolha narrativa e artística ressalta o contraste social e transmite bem o peso da realidade dos personagens. O traço de Kei Urana é ousado, com muitos ângulos extremos, poses distorcidas e um volume enorme de informações em cada quadro. Essa mistura com elementos de periferia e grafite dá uma identidade inconfundível à obra, tornando-a marcante dentro da Shonen Magazine. No entanto, esse mesmo excesso pode gerar cansaço no leitor. A densidade visual em alguns momentos atrapalha a fluidez, podendo saturar o leitor, exigindo pausas na leitura para processar toda a informação da página, e torna as cenas de ação, que deveriam ser rápidas e claras, um pouco mais cansativas de acompanhar ou entender. Outro ponto é o protagonista. Kei Urana revelou em entrevistas que baseou Rudo em si mesma quando jovem. Ela contou que na adolescência tinha dificuldade de entender os sentimentos dos outros, acabando por agir de forma impulsiva ou até agressiva. Quis trazer essa imaturidade para o protagonista. A ideia é que Rudo evolua aos poucos, revelando seu potencial conforme a história avança. Isso é arriscado. O personagem principal é a arma mais poderosa de qualquer mangaka para engajar o leitor. Se ele não conquista de início, a obra precisa compensar com outros elementos fortes. E embora Kei Urana tenha apostado na situação de injustiça com o protagonista, que é um gatilho narrativo que funciona, já que todos entendemos a dor de ser acusado injustamente, para mim isso não foi o suficiente no começo. Mas o mistério do que existe no fundo do abismo foi o gancho que mais conseguiu me deixar curioso para ir ao capítulo 2 atrás de respostas. Porém, isso não foca no personagem em si. O que humaniza Rudo nesse estágio inicial é a sua timidez em se declarar para a garota que ele gosta, um recurso clássico para gerar empatia, mas ainda não achei o bastante para me fazer gostar muito dele. E uma coisa que me impressionou é que o seu rosto só é revelado na página 16 do mangá, o que reforça a ideia de que a obra priorizou o mundo e não o personagem. Rudo não é um protagonista ruim, mas a sua presença inicial carecia de força e destaque, aparecendo mais como alguém reativo do que ativo, com momentos de impacto restritos a breves explosões de ódio. Isso fez com que a conexão emocional com ele demorasse a se desenvolver. Autores como Hirohiko Araki ressaltam a importância de apresentar logo o protagonista de forma clara, e editores experientes defendem que uma característica marcante e exagerada deve surgir desde o início para fixar a imagem do herói na mente do leitor. No caso de Rudo, o seu interesse por objetos descartados poderia cumprir esse papel,
Mas essa faceta ficou em segundo plano durante boa parte dos 2 primeiros volumes. Como dizia Kazuo Koike de Lobo Solitário, mangá é personagem, e a ausência de impacto nesse ponto prejudicou o meu envolvimento nas 2 primeiras tentativas de leitura. Quanto aos personagens secundários, há um consenso entre grandes nomes da área como Akira Toriyama, Kazuhiko Torishima, Ai Yazawa e até editores ligados ao Silent Manga Audition de que interações entre figuras com personalidades diferentes enriquecem a narrativa e prendem mais o leitor. Esse aspecto, quando bem trabalhado, pode ser decisivo para tornar a obra mais cativante. Mas em Gachakuta, nesse início, as interações entre os personagens que poderiam aprofundar vínculos e gerar empatia eram constantemente ofuscadas por longas explicações. Para quem lê buscando se conectar com as personalidades e relacionamentos, isso pode sim ser um motivo para largar a obra, e foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando o mangá me conquistou. Na terceira tentativa de leitura, a experiência mudou. Por influência da votação dos inscritos, houve um compromisso da minha parte de seguir até o capítulo 10, e foi justamente no final dele que surgiu a primeira conexão real. O aparecimento de um objeto misterioso nas criaturas de lixo despertou curiosidade genuína e me motivou a continuar para o capítulo seguinte. Nesse ponto, o mundo e os personagens já estavam apresentados, o que deu peso a esse detalhe para mim. O verdadeiro ponto de virada, porém, veio no capítulo 15, quando a narrativa volta o foco para Harudo, finalmente. A dor do protagonista por ter sido abandonado se conecta diretamente com o tema central do lixo e dos objetos descartados, trazendo profundidade, humanidade e uma identidade mais clara ao personagem. Esse momento consolidou a obra para mim, mostrando que a partir dali ela tinha algo realmente forte a oferecer com o personagem. Foi quando eu pensei finalmente, agora sim, isso é muito bom. Embora alguns possam dizer que esse paralelo já estava presente desde o capítulo inicial, a clareza de caracterização é um aspecto essencial no mangá shonen, como defendem autores e editores experientes. Não basta conhecer informações sobre o personagem, é preciso senti-lo. Outro destaque importante foi a introdução de Jabber, o antagonista mais perigoso até então. A chegada dele elevou a tensão e reforçou um princípio defendido por Kazuhiko Torishima. Apresentar primeiro uma figura antagônica de peso pode ser mais eficaz do que aliados iniciais. Jabber contrasta intensamente com Rudo, tornando o protagonista ainda mais marcante. A luta entre eles é inventiva, cheia de reviravoltas e vai além da simples troca de golpes. Como já havia envolvimento emocional estabelecido, a batalha se tornou muito mais intensa e prazerosa, aumentando a minha empolgação e a vontade de seguir na leitura. Recepção no Japão e no Ocidente. A estética de Gachakuta é um dos seus maiores diferenciais. Hideyoshi Ando contribui com grafites, caligrafias e até referências visuais urbanas que ampliam o impacto artístico da obra. Esse casamento de estilos é único no mercado. Mas o excesso de detalhes, embora admirável, cria uma consequência. Quando tudo é constantemente extremo, momentos-chave não se destacam tanto quanto deveriam, já que o visual extremo vira regra e não exceção. É como se o mangá estivesse sempre no volume máximo, o que pode tornar difícil para o leitor identificar o verdadeiro clímax visual da história. Kei Urana demonstra, claro, um trabalho visual muito competente, mas em alguns momentos a diagramação acaba apresentando pequenos deslizes que podem comprometer a leitura. Por exemplo, há falas e cenas posicionadas muito próximas ao centro da abertura das páginas, o que pode dificultar um pouco a visualização e leitura desses elementos. Além disso, em certas passagens o ponto-chave da cena parece perder o destaque, como em uma cena de comédia em que a expressão exagerada do personagem Rudo é desenhada de forma pequena e distante, enquanto o cenário e o ângulo complexo recebem mais atenção. Caso a intenção não fosse destacar a emoção do personagem, talvez nem fosse necessário apresentá-la de uma forma tão caricata. Quem sabe o seu estilo pode ao mesmo tempo ser um fator que ajuda a explicar a recepção inicialmente promissora da obra no Japão e seu declínio depois. Realmente é uma obra com características bem chamativas de início, mas e a longo prazo? Segundo o site Analyze It, no Japão Gachakuta estreou bem, chegando a vender 37 mil cópias no volume 5, mas depois foi só caindo e atingiu o ponto mais baixo no volume 14. Muita coisa pode ter influenciado isso, mas aparentemente 2 fatores se sobressaem para explicar a dificuldade no Japão. Primeiro, a arte densa e distorcida, que afasta leitores jovens e casuais.
E o outro ponto seria por se tratar de um mundo original, pouco popular em um mercado que hoje prefere universos familiares como cenários de RPG ou cenários realistas. Paradoxalmente, são justamente esses elementos que tornam a obra mais apreciada no Ocidente. Há um contraste curioso entre Japão e Ocidente. Enquanto os japoneses tendem a preferir obras mais focadas na narrativa, ou seja, o jeito como são contadas, do que na qualidade visual da arte, o público ocidental costuma valorizar justamente em quadrinhos a densidade artística que Gachakuta oferece. Principalmente para obras focadas em leitores jovens, o que os editores mais recomendam é que a parte visual seja fácil de ler, com uma experiência mais suave e fluida. A adaptação em anime de 2025 reaqueceu o interesse na obra, dobrando as vendas do volume 15. Hoje, Gachakuta ocupa um espaço intermediário. Não é um fracasso, mas também não é um mega hit. Trata-se de um sucesso moderado, estável e com potencial de crescimento, sim. Agora, uma curiosidade que já está até que bem difundida por aí. O autor de Fire Force e Soul Eater, Atsushi Okubo, elogiou publicamente a criadora de Gachakuta, chamando-a de sua sucessora legítima. Urana foi sua assistente em Fire Force e cresceu como fã de Soul Eater. Então, segundo ele, ela já o superou em talento. A estreia de Gachakuta em fevereiro de 2022, inclusive, coincidiu com o encerramento de Fire Force, reforçando a ideia de passagem de tocha entre mestre e discípula. Agora, a obra de Urana alcançou um novo marco ao receber uma adaptação em anime. Minha experiência com Gachakuta mostra que nem toda obra nos conquista logo de cara. Algumas histórias podem nos revelar seu potencial em uma olhada mais profunda. Depois de tudo isso, minha relação com Gachakuta mudou. Hoje, tendo lido até o capítulo 20 no momento em que esse vídeo está saindo, eu posso dizer que eu sigo animado para continuar. Ainda reconheço seus problemas, mas também não tenho como ignorar sua ousadia, suas ideias criativas e os momentos de grande impacto emocional. No fim, Gachakuta não é uma obra que pega facilmente todo mundo. Pode exigir paciência e insistência, pode afastar no início, mas quando enfim se conecta, entrega uma experiência intensa e singular que Urana arriscou, e esse risco é justamente o que torna sua obra especial. Afinal, nem tudo que parece lixo é realmente descartável. Às vezes, só precisamos olhar de novo para descobrir que ali está escondido algo com muito valor. Muito obrigado por ter assistido até aqui, e se você gostou, que tal deixar um like? Isso me motiva a trazer mais conteúdos do tipo. E também, se você tem interesse que eu traga as minhas impressões dos próximos capítulos do mangá, dá uma comentada aqui embaixo que eu vou querer saber a opinião de vocês. E lembrando que a cada semana os membros do canal ganham conteúdos novos e ajudam nas decisões aqui do canal, então que tal se tornar um? Agora eu vou deixar com vocês esses 2 videozinhos aqui para vocês continuarem dando uma olhada nos conteúdos do meu canal. E é isso, gente. A gente se vê na próxima. Falou!